Meus irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Deus permaneçam sobre nós. Amém. Olha, eu queria dar um aviso para vocês. O pastor Tarcísio vai chegar e eu achava melhor vocês sentarem já na frente, já para ir treinando com ele, viu? Da última vez, quando o pastor esteve aqui, ele chamou vocês para ficarem mais na frente. Então, de repente, a gente já pode ir se exercitando. Meus irmãos, nós vamos começar hoje, na escola dominical, um tema, vamos na verdade retomar um tema sobre a alegria cristã e como a Bíblia direciona a alegria cristã, já pensando que talvez esse seja um dos temas assim difíceis de você conseguir equilibrar, porque até que ponto você compreende o que Jesus Cristo mesmo falou: no mundo passais por aflição, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Ou seja, é certo que o cristão vai enfrentar aflições do mundo, mas por outro lado a palavra de Deus diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, né? Então a alegria cristã que permanece mesmo em da aflição é um ponto parecido com a soberania de Deus e a responsabilidade humana. São duas verdades bíblicas que nós precisamos compreender como é que elas se encontram, né? E talvez até como elas se completam. Então nós vamos hoje retomar o tema da alegria cristã e nós vamos mais uma vez usar como a base assim para o nosso estudo um trabalho do teólogo, né, falecido, Sproul, nesse livro aí, Posso Ter Alegria em Minha Vida? Então nós hoje vamos começar uma série aí de 4 ou 5 aulas a partir desse assunto. E o nosso objetivo aqui é que Deus realmente, não é, nos ajude a vivenciarmos essa alegria bíblica, essa alegria cristã, que seja algo presente na vida do cristão. Por incrível que pareça, irmãos, em algumas pessoas caracterizam a tristeza como um símbolo de santidade. Então, uma pessoa tem que ser sempre muito séria, tem que ser até meio triste, tem que ser melancólica. E aí vai se pensar que esse tipo de comportamento e de atitude é o comportamento espiritual. E quando nós vamos olhar para a palavra do Senhor, e nós vamos ver que, na verdade, é o contrário disso. Tá bom? O tema da lição de hoje, portanto, não se preocupe, seja alegre. Não se preocupe, seja alegre. Meus irmãos, a palavra de Deus nos fala muito sobre a alegria. Nós podemos, por exemplo, verificar nos Salmos. Por exemplo, o Salmo 30 aí no versículo 5, esse versículo é bem conhecido, não é? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A ideia é o seguinte, que o desejável para a vida do servo de Deus é a alegria. O choro é uma possibilidade, e é uma possibilidade presente, ou seja, haverá choro, mas a vida do servo de Deus não é marcada aí pelo choro, mas é marcada pela alegria. Então o choro pode até vir e ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ainda o Salmo 98, versículo 4, celebrem com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, gritem de alegria, exultem e cantem louvores, não é? E esse salmo aqui está diretamente ligado e tem tudo a ver com o Novo Testamento, quando fala assim: está alguém alegre? Cante louvores a Deus. Então, o símbolo que caracteriza uma pessoa que está louvando a Deus, e quando você louva a Deus é porque você tem a presença de Deus, você louva a Deus pelas bênçãos recebidas por Deus, e esse sentimento da presença de Deus, das bênçãos recebidas, conduz o servo de Deus a ter alegria, não é? Você é alegre porque você consegue louvar a Deus, reconhecer a Deus em sua vida. E também no Novo Testamento, irmãos, aí em Gálatas,
no capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, qual é o outro ponto? Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. A alegria, então, aparece como um fruto do Espírito. E é interessante dizer o seguinte, não é um dom do Espírito, mas é um fruto. Nós vamos desenvolver mais adiante essa ideia e essa diferença entre dom e fruto. Um dom do Espírito, uma pessoa pode ter ou não, porque eles são diversos. E o Espírito e o Senhor distribui a cada um conforme a sua boa vontade, não é? Nem todos têm um dom de ensino, nem todos têm um dom de governo e assim por diante. Mas a alegria não aparece como um dom, aparece como um fruto. Ou seja, ela deve estar presente na vida de todos aqueles que têm o Espírito Santo, né? Portanto, meus amados irmãos, a palavra de Deus nos fala muito sobre a alegria. Sendo assim, nós devemos estudar sobre ela. Sendo assim, nós devemos buscá-la. Existe, inclusive, uma música de um cantor, se não me falha a memória, americano, da década de 1980, que o título da música é Não se preocupe, seja feliz. Não se preocupe, seja feliz. E, pelo título, talvez você possa imaginar que essa música ela está replicando ou fortalecendo aquilo que a Bíblia ensina, que nós acabamos de ler. Então, a Bíblia fala sobre alegria, o apóstolo Paulo vai dizer alegrai-vos no Senhor, e um autor vem e faz uma música, então não se preocupe, seja feliz. Aí tem duas coisas, né? A primeira coisa, não se preocupe, não fique estressado, não leve a vida muito a sério, mas pelo contrário, busque sempre a alegria. Apesar, irmãos, de parecer a mesma coisa, existe uma diferença. E a diferença está na ideia do significado de alegria. A ideia bíblica de alegria é uma, e a ideia dos cantores e de muitas músicas de alegria é outra. Essa alegria aqui da música é aquela alegria despreocupada. É aquela alegria, em certa medida, reconfortante. É aquela alegria sempre de buscar aquilo que é agradável. É aquela alegria que até pode beirar aquilo que é irresponsável. Tipo, seja alegre independente de qualquer coisa. Seja alegre usando o que for, por exemplo, seja alegre muitas vezes com a bebida, com álcool. Se festeje, não é? Beba, fique alegre. Né? Seja alegre buscando aquilo que satisfaz os seus desejos. Se é busca de dinheiro e você ganha dinheiro, seja alegre assim. E assim por diante. Então existe, gente, sim, uma diferença entre o mandamento bíblico da alegria e uma ideia presente da vida voltada para a alegria. Não é? E aí nós vamos estudar um pouco nessa manhã. E a partir disso, eu queria pedir a ajuda dos irmãos para a gente conseguir responder a algumas perguntas diante disso que nós estamos vendo. A Bíblia, ela apresenta a alegria como obrigação para o crente, e aí eu queria agora a ajuda dos irmãos. O que os irmãos entendem? Como é que os irmãos entendem? A partir das passagens que lemos já nessa manhã, a partir daquilo que os irmãos sabem que a Bíblia ensina, a alegria é uma obrigação do cristão? É um mandamento bíblico? É uma obrigação bíblica? Como é que os irmãos entendem essa parte? Quem pode falar? Você tem obrigação de ser alegre? Carlos. Então, pastor, baseado no que a gente viu, eu acredito que do ponto de vista bíblico, teria que ser, porque senão faltaria esse fruto do Espírito.
Então, como nós, uma vez salvos pelo Senhor e tendo essa paz e essa certeza, apesar das tribulações que a gente venha sofrer na vida, a gente teria que ter essa consciência de que sim, a alegria tem que fazer parte da nossa vida. Não, estou perguntando se é uma obrigação. Se a Bíblia lhe obriga a fazer parte da vida, eu acho que a gente concorda, Carlinhos. A minha pergunta é: a gente pode dizer assim, ó, a alegria é uma possibilidade, a alegria é um conselho, a alegria é uma virtude, ou biblicamente ela é uma obrigação? É esse o ponto, entendeu? Na oração perseverar. Então, ela diz aí, alegrai-vos na esperança. Porque só de você ter uma esperança que as coisas, vamos dizer, vão melhorar, você já vai ser alegre. E me parece que a alegria é até com a saúde da pessoa, tem algo a ver. Uhum. Aparece aí no imperativo, alegrai-vos. Então, é um mandamento a alegria? É uma obrigação ou não? Ou o crente pode dizer assim, não, eu não tenho obrigação de ser alegre. Ninguém tem obrigação de ser alegre, né? E aí eu estou perguntando aqui, gente, não é assim para você pensar na sua personalidade. Ah, eu tenho uma personalidade mais alegre, não. Eu estou perguntando biblicamente falando. O que é que a Bíblia ensina? Não é? Mais alguém pode comentar sobre isso, né? Essa reflexão? Ou ninguém tem nada para falar? Os irmãos não fazem ideia? Não tem opinião sobre isso? Carol, lá atrás. Pastor, eu entendo que a alegria ela tá ligada também a contentamento, né? No sentido assim, claro, todo mundo almeja coisas mais do que tem e mais alegria do que tem, mas a gente está satisfeito em Deus e feliz com o que Ele já nos deu, né? Eu acredito que esteja relacionado à alegria. Então, eu entendo que a alegria tem a ver também com a gente ser grato a Deus. Então, eu entendo que sim, seria uma obrigação nesse sentido, né? Uhum. Você vê, os irmãos têm muita cautela em dizer que é uma obrigação, né? Você ia falar, Juninho? Não, eu ia porque eu acredito que é uma obrigação, sim, mas que isso não elimina que nós teremos momentos de angústia, de tristeza. Mas, pelo que as escrituras ensinam, no meu ponto de vista, é uma obrigação, por esse imperativo que o pastor comentou, inclusive, e porque, no fim das contas, a alegria está no Senhor, né? Se nós temos o Senhor, nós temos, teoricamente, tudo. Mas não elimina que nossa vida passemos por momentos de angústia, de tristezas, e como qualquer outro crente. E se isso, presbítero Emílio ali. Só complementando o que o Juninho falou, existe diferença, né? Você ser e estar, né? Ser feliz ou estar feliz. Estar feliz envolve momentos, né, de felicidades, né? Agora, o ser feliz é um sentimento constante. Você está vivo, você está feliz. E essa felicidade, ela vem como fruto do amor de Deus na nossa vida. E essa consciência, né, do cristão, saber que tem um Deus que está te protegendo, que está te dando o dom da vida, está te mantendo, né, dando a manutenção, e sabendo que as suas misericórdias sempre vão se renovar a cada manhã. Né? Por isso devemos ser felizes. A maioria de vocês está tergiversando da pergunta. A pergunta é objetiva. É uma obrigação bíblica ser feliz, alegre? Essa é a pergunta. Né? Então, vejam só, irmãos, a Bíblia fala, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez os digo, alegrai-vos. Mas, por outro lado, também fala que existem aflições. Aí viria uma pergunta, não é? Como satisfazer esse mandamento bíblico de alegrai-vos sempre no Senhor,
mesmo em momentos de tristeza. É possível, irmãos, estar alegre na tristeza? Parece uma coisa bem difícil, né? Bem difícil estar alegre na tristeza. E outra coisa, a alegria é uma disciplina ou é uma vontade? E aí, por exemplo, disciplina, né? Essa semana eu estive lá em Salvador, na casa da minha cunhada, né? E do pastor Adilson, hospedado lá. O meu sobrinho, ele tem que sair sempre por volta das 6 da manhã para ir estudar. E aí, esses dias, quando chegou 5h30, começou a chover. Chovia, 5h30, por incrível que pareça, não estava fazendo calor lá em Salvador, estava até meio friozinho. E eu deitado, eu só pensava nele, eu dizia, coitado, vai ter que levantar aí nessa chuva e nesse frio, ainda bem que é ele, né? Não sou eu que tenho que ir. Mas ele tem que ir. Com certeza, eu acho que ele não estava com vontade de levantar naquela hora ali, daquele jeito, mas é uma questão de disciplina. Ele precisa cumprir ali aquela obrigação. E eu sei dizer que também a chuva não demorou, né? Lá para as 6, ela já tinha ido embora, mas ele teria que ir, mesmo contra a vontade. E a vontade é outra coisa, irmãos, é aquilo que não obriga, não é uma disciplina, mas você tem uma vontade de satisfazer, não é? Por exemplo, às vezes eu tenho vontade de comer um queijo do reino, mas queijo do reino é caro. Um pedaço pequeno de queijo do reino, às vezes, é R$ 25. E você fica assim naquela vontade, não é? Você pode até não comer, você não está obrigado, não é uma disciplina. Mas é alguma coisa de desejo, é alguma coisa que você tem vontade. Aí você atende ou não atende à vontade. Você pode atender ou não. Então a questão, às vezes, da alegria também, irmãos, nessa situação, veja só, a alegria é uma disciplina bíblica, é um mandamento bíblico que você tem que atender, mesmo quando não tem esse desejo, ou é uma questão de vontade. Não é? Eu fico alegre quando eu me sentir alegre, senão, não. Nós vamos ver isso, realmente não é simples, não dá para dizer com simplicidade que dá para atender sempre esse mandamento. Na palavra de Deus, no Sermão da Montanha, em Mateus, no capítulo 5, de 3 a 12, nós encontramos lá as bem-aventuranças, não é? Que são conhecidas pelos irmãos. E nessas bem-aventuranças, inclusive, nós vamos ver lá, bem-aventurados os que choram. Um problema da nossa época é alguma coisa que o presbítero Emílio colocou. Existe diferença entre alegria e felicidade? Existe alegria entre ser feliz e estar feliz? O Sproul, ele fala uma questão, ele vai dizer o seguinte, que tradutores têm abordado uma linguagem moderna aí para traduzir as bem-aventuranças, e eles têm estabelecido que Jesus, ao invés de falar bem-aventurados, Jesus Cristo fala felizes. Por exemplo, assim, felizes os que choram. E uma crítica feita a isso é a ideia moderna de felicidade que aponta para algo sentimental, agradável e reconfortante. Então, a partir daí você começa a ter problema com a compreensão bíblica de alegria, de bem-aventurança, de felicidade. Porque uma ideia presente de felicidade é isso, é não ter problema. Ou seja, eu sou feliz se eu não tenho problema. Eu sou feliz se eu tenho uma vida sempre agradável. Eu sou feliz se eu estou sempre em uma situação confortável. Então, quando você começa a pensar em alegria ou em felicidade dessa forma, fica difícil você coadunar isso com a doutrina bíblica, porque a doutrina bíblica apresenta momentos de tristeza. É melhor, portanto, traduzir o bem-aventurado por bendito. E, inclusive, a palavra grega aí para bem-aventurado, ela é melhor traduzida por bendito, porque bendito comunica não somente a ideia de felicidade, mas de paz, conforto, estabilidade profunda e grande alegria. E aí nós já vamos começando a perceber a diferença. Se eu pensar em alegria apenas como não ter problema, e estar sempre em uma vida confortável, em uma situação confortável,
Só experimentar relações que sejam agradáveis, aí de fato não. Não é essa a apresentação de alegria da palavra de Deus, mas alegria sim, como você ser abençoado com paz. E aí sim você pode ter paz mesmo em tribulação, porque a paz que Cristo dá é aquela paz que excede a todo entendimento. A paz realizada pela justificação com Cristo nos estabelece em paz com Deus. E mesmo as circunstâncias não podem tirar a nossa paz com Deus. Isso tem a ver, irmãos, com conforto. Mas conforto aqui no sentido de consolo e ser confortado pela presença de Deus. Então, com certeza, uma dificuldade da gente poder conciliar o mandamento alegrai-vos sempre com a nossa vida que nem sempre é alegre, com a nossa vida que às vezes tem tristeza, é porque nós podemos estar pegando uma ideia comum de alegria e de felicidade e interpretando biblicamente, não é? Então, esse é um primeiro ponto aí para a nossa reflexão. Alegria bíblica, então, não quer dizer não ter problema. Não quer dizer que tudo vai ser sempre agradável na vida, mas quer dizer que você, não é, vai ser abençoado com paz, você vai ser abençoado com conforto, você vai ser abençoado com estabilidade, porque a palavra de Deus diz o seguinte: aquele que construiu a sua casa sobre a palavra de Jesus é como uma casa que foi construída sobre a rocha. Os ventos virão, baterão na casa, mas a casa ficará firme, ou seja, ficará estável. Essa é a ideia da alegria do cristão. Os ventos vêm, mas a sua vida está estável porque ela foi firmada na rocha que é a palavra de Deus. Então, a partir dessa compreensão de que essa alegria na Bíblia não é sempre está tudo dando certo, aí eu posso começar a entender como essa alegria pode ser sempre no Senhor. Certo, gente? Alguma pergunta aí? Algum comentário? A partir daí, não é uma pergunta, como podemos nos alegrar sempre, não é? E aí sempre que nós estamos dizendo aqui, é tanto nos momentos alegres como nos momentos difíceis. A palavra de Deus então traz para nós esse mandamento. Se os irmãos perceberem aí em Filipenses 4:4, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Mas que coisa interessante isso, não é? Paulo fala para a igreja, alegrem-se sempre no Senhor. Talvez algum irmão pudesse assim dizendo, nossa, será que é esse mesmo o ensino? É isso mesmo que Paulo está dizendo para a gente se alegrar sempre? E alguém poderia falar, Paulo está preso. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa epístola aos filipenses, irmãos, vocês vão lembrar que a situação de Paulo não era agradável. Paulo estava preso, não é? A situação dele não era de festa. Ele estava num momento de aflição, de provação, complicado na vida. Preso sem ter cometido crime nenhum. Preso por ser um pregador do evangelho. Preso por ensinar a graça de Deus, o amor de Deus, a salvação de Deus. E mesmo assim preso. Talvez com todo motivo para ser uma pessoa amargurada. Nossa, eu estou pregando o evangelho, ao invés de Deus me abençoar, Deus faz com que eu seja preso, ou Deus deixa que as pessoas me prendam. Ao invés, não é, de eu ter aqui estar numa situação confortável, como fruto, não é, do meu trabalho de fidelidade a Deus, eu estou preso. Então, talvez Paulo tivesse todo motivo para estar amargurado, para não estar tocando no ponto da alegria, mas ele diz à igreja, alegrai-vos sempre. E Paulo diz, não, eu não estou enganado não, eu vou repetir, outra vez eu vou dizer, alegrem-se. E aí a gente fica se perguntando, como assim uma pessoa está enfrentando uma tribulação como essa, preso, uma provação como essa, e ainda está sentindo alegria no Senhor, e ainda dizer alegre? Isso fica para nós, irmãos. Os dias que nós vivemos não são dias fáceis. Não são dias fáceis. São dias difíceis. São dias de provações, de perseguições, não é? São dias de crescimento, não é? De pecado, de violência, de frieza, muitas vezes. Mas a palavra do Senhor nos diz, alegrem-se, mesmo nas situações difíceis, não é?
uma palavra do Dr. Sproul sobre isso. Ele vai falar o seguinte: baseado no ensino bíblico, eu chegaria a dizer que ser alegre é o dever do cristão, a sua obrigação moral. Isso significa que o fracasso em ser alegre é um pecado, que a infelicidade e a falta de alegria são, de alguma maneira, manifestação da carne. Uma palavra dura para nós, né? Essa reflexão. Mas, de fato, é uma reflexão que nós precisamos encarar. De fato, a Bíblia é direta, são mandamentos. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. E a reflexão é: se alguém na sua vida não tem alegria, ela não está manifestando esse mandamento cristão. Está desobedecendo esse mandamento cristão. Em certa medida, como ele vai falar, é uma pessoa que está vivendo mais na carne do que no espírito. E aí, diferente daquilo que eu comecei a dizer, alguns dizem que não, que para você ser espiritual, você tem que estar sempre triste, sempre fechado, sempre melancólico. E a apresentação da Bíblia é o contrário. Se uma pessoa está sempre melancólica, sempre triste, sempre amargurada, pelo contrário, ela está demonstrando carnalidade ao invés de espiritualidade. E isso cabe para a nossa reflexão, irmãos. Não é? Cabe para a nossa reflexão. É óbvio que nós não podemos cair na ideia moderna de alegria, que é aquela ideia que nega a tristeza. Tá? Negar a tristeza. Veja, em momento nenhum a Bíblia está negando a realidade da tristeza. Mas está dizendo o seguinte, que no ensino bíblico, você pode ser triste, mas ter alegria ao mesmo tempo. Pastor, como assim? A gente vai chegar lá. Negar a tristeza também é um erro, irmãos. É você fechar os olhos para a realidade da vida. É você, então, desejar ter uma vida sem responsabilidade até. A Bíblia nos fala de tristeza, sim. Por exemplo, aí em Eclesiastes capítulo 7, versículo 2. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Então a palavra está falando aqui que um momento de tristeza ele é legítimo. Por exemplo, o momento da morte de alguém, o momento do falecimento de um ente querido, por mais que você fale, o crente tem esperança da vida eterna, mas aquilo não é um momento de alegria, é um momento de tristeza. Não é? O momento de luto é um momento de tristeza. Às vezes a gente ouve alguém querendo consolar alguém que está em luto. Que é isso? Você não é crente, não? Por que você está chorando? Você não sabe da salvação? Isso é uma bobagem. O momento de luto é um momento de tristeza. Se vocês se lembrarem, inclusive, quando disseram a Jesus Cristo que Lázaro morreu, Jesus ficou alegre ou ficou triste? Ficou triste. O apóstolo Paulo, quando escreve para os filipenses, falou que Epafrodito ficou doente, uma doença mortal, e Deus foi misericordioso e não acrescentou tristeza para ele com aquela morte. Essa alegria bíblica não nega a tristeza, tá? Ainda aí em Isaías 53, verso 3, vai falar sobre Jesus. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E também Mateus, no capítulo 5, uma bem-aventurança que nós já citamos aqui nessa manhã. Jesus Cristo mesmo vai dizer, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Tá? Então, o ensino bíblico não nega a tristeza. Não é uma fé assim, como se a pessoa fosse intocável por qualquer situação. E uma pessoa que não consegue se entristecer em determinadas situações é complicado. Porque a palavra de Deus diz que não apenas a pessoa pode se entristecer, mas você precisa se entristecer junto. Porque a Bíblia diz o seguinte, chorai com os que choram. Tá? Chorai com os que choram. Então, nesse mundo caído, no ser humano quebrado, existem situações de tristeza, sim. Né? Mas a essência, meus amados irmãos, do Novo Testamento é bem essa. A essência do conceito de alegria do Novo Testamento é esta. Uma pessoa pode ter uma alegria bíblica mesmo quando está lamentando.
sofrendo e passando por circunstâncias difíceis. Isso é uma realidade que a Bíblia nos ensina. Ela apresenta a realidade da tristeza como alguma coisa possível, justificável, mas por outro lado ela diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Então, a ideia é, mesmo diante de lamento, de passar por circunstâncias difíceis, é possível existir essa alegria bíblica na vida de uma pessoa. E aí a pergunta é: como isso é possível? Como você pode estar lamentando, sofrendo, mas mesmo assim atender ao mandamento bíblico de alegrai-vos sempre no Senhor? E aí é mais uma pergunta que eu faço para os irmãos: como isso é possível, irmãos? Com certeza, veja, com certeza Deus não requer dos seus filhos alguma coisa que eles não possam atender. Aquilo que nós não podemos fazer, Deus fez por nós. Que foi Ele mesmo entregar-se na cruz do Calvário como um sacrifício digno de garantir a nossa salvação. Isso Deus fez por nós. A justificação nós não poderíamos alcançar. Deus alcançou por nós. Mas fica agora um mandamento para o cristão: alegrai-vos sempre no Senhor, mesmo sabendo que existem situações difíceis na vida. E aí a pergunta é: como atender então a essa situação, não é? Algumas coisas aqui. Bom, a primeira delas diz respeito à fonte dessa alegria. A primeira forma, então, de eu conseguir atender a essa ideia de, mesmo lamentando, sofrendo em circunstâncias difíceis, estar alegre, diz respeito à sua fonte. A fonte da alegria não são as circunstâncias. A fonte da alegria é o Senhor. E aí tem uma diferença, não é? Entre a alegria, irmãos, como nós falamos, comum, é aquela relativa às circunstâncias. Eu estou alegre se eu tenho dinheiro no bolso. Eu estou alegre se eu tenho saúde. Eu estou alegre se eu estou com muitos amigos na minha casa. Eu estou alegre se o meu time de futebol ganhou. Eu estou alegre porque a minha filha se casou. Eu estou alegre porque eu consegui me formar. Então essa é a alegria, sim, baseada nas circunstâncias comuns da vida. Só que aí vem a questão: e se você não conseguir se formar? E se você não conseguir se casar? E se você não estiver sempre com dinheiro? Se você não estiver sempre empregado? Se as circunstâncias não forem boas? Então você, se a alegria é baseada nas circunstâncias da vida, você não vai ter essa alegria. A diferença da Bíblia é: alegrai-vos sempre no Senhor. Ou seja, a capacidade é: eu consigo estar sempre alegre porque eu estou sempre com o Senhor. A minha alegria, eu sou alegre porque o Senhor está comigo. Essa é a fonte, então, da alegria. Ainda que o crente não se alegre em suas circunstâncias, como nós já dissemos aqui, a perda de um ente querido não é um motivo alegre. Uma enfermidade não é um motivo alegre. Então, ainda que o crente não se alegre em suas circunstâncias, quando está passando por aflição, tristeza ou dor, ele pode se alegrar no Senhor. E como Ele nunca nos deixa nem nos abandona, podemos nos alegrar sempre. Então é essa a ideia e a possibilidade bíblica de você estar alegre mesmo em circunstâncias ruins. A alegria é: eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor não me abandona. Essa alegria é baseada na fé, ela está firmada na promessa. A promessa é do seguinte: eu não vejo o Senhor aqui, mas eu creio na promessa dele. E ele diz que está aqui. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então eu tenho fé que o Senhor está comigo. Ele está comigo nos dias de circunstâncias difíceis e nos dias de circunstâncias alegres. Então o chamado de Paulo é: mantenham essa alegria no coração. Essa alegria que nem sempre é festiva, mas é uma alegria de conseguir manter paz.
É uma alegria de conseguir ter ainda uma estabilidade, porque eu sei que o Senhor não me abandona, eu sei que o Senhor está comigo. Então não é uma alegria baseada na circunstância, não é uma alegria baseada naquilo que eu vejo, é uma alegria baseada na fé, e a vida do cristão só pode ser pela fé. Quem não tiver fé não terá essa alegria, porque você precisa crer que o Senhor está com você, mesmo em situações difíceis, e ter esse tipo de alegria pela presença do Senhor. Irmãos, na Bíblia nós temos algumas situações assim. Por exemplo, quando Daniel ele é lançado na cova dos leões. Com certeza ele não estava alegre por causa da circunstância, mas ele sabia que Deus estava com ele. Quando os seus amigos foram lançados na fornalha, e ali a gente tem uma ilustração maravilhosa, não é? Havia um quarto homem ali. E todo o entendimento, irmãos, do povo de Deus é que ali era uma pré-encarnação de Cristo. Era uma manifestação de Jesus Salvador junto com seus filhos. Então a ideia é, se vocês forem lançados no fogo, até dentro do fogo eu estarei com vocês. E a presença do Senhor, então, irmãos, é a fonte de alegria. Mas eu repito, não é? Isso aí você precisa ter fé. E não olhar para as circunstâncias, mas confiar que o Senhor está presente, não é? E como ele não mente, ele diz: eu estou com vocês todos os dias. O Senhor está conosco todos os dias, ele não nos abandona. Aí nós podemos nos alegrar sempre. Ok, irmãos? Alguém aí quer falar alguma coisa, né? Seu Oswaldo, depois presbítero Emílio, os dois levantaram a mão ao mesmo tempo, mas eu vou pela idade, né? A idade é prioridade. Não. Boa, seu Oswaldo. O senhor primeiro. Pastor, a gente veja muita coisa, né? Uhum. Até dentro das casas. As pessoas muitas vezes têm fé quando vem o problema sério pro lado deles, sabe? Mas quando está tudo bem, parece que Deus fica meio de lado. E a gente vê muito isso em muita gente, sabe? Quando deveria ser o contrário. Quando ele está bem de vida, quando ele está tudo certinho, aí que deve ainda dar mais louvor a Deus. Mas, infelizmente, eu visitei uma pessoa esses dias, até eu ia chamar o senhor para o senhor ir comigo, Sim. mas não deu tempo. E ele me contava que, a vida, já foi feliz na vida, já teve bastante oportunidade, mas olha a minha situação agora. Estou doente, já estou meio velho. Falei, mas então, o senhor está buscando a Deus dia e noite? Ele falou, Deus é a única esperança da gente. Rapaz, eu acho que ultimamente, infelizmente, eu já estou no fim da vida, não tenho mais recurso. É a hora que ele buscar a Deus, ele não buscou. E muita gente acontece isso daí. Tá tudo bem, Deus fica meio do lado. Quando vem o problema, que às vezes ele busca a Deus. Eu acho que o seu Oswaldo falou uma coisa importante agora. Sabe por quê, irmãos? Veja. É possível que a pessoa esteja em circunstâncias favoráveis na vida e não tenha alegria também. Porque nós estamos sempre falando isso, não é? Olha, você pode ter uma alegria, essa alegria que a Bíblia ensina, mesmo em problema, em circunstância ruim. Mas se você não tiver fé, e não for essa alegria que significa a presença de Jesus, você pode estar tudo bem na vida e a pessoa também não ter paz. E a pessoa não se sentir firmada, e a pessoa não se sentir consolada, e a pessoa não ter alegria. Então é por isso também que a gente reafirma nesse exemplo que a alegria não pode ser baseada em circunstância. Tem gente que está tudo bem, de fato, não busca a Deus, né? Presbítero Emílio. Pastor, partindo do princípio de que o buraco sempre é mais embaixo, é mais fácil uma pessoa ficar triste do que ficar alegre, né? Parece que sim. E por mais que a pessoa tenha fé, por mais que ela creia em Deus, por mais que ela se disponha a serviço e ela não sente, ela não controla essa felicidade, né? Aí passa a ser um problema patológico até, né?
E eu não sei se o senhor abordaria esse tipo de problema, que foge um pouquinho do assunto, né? Mas quando a pessoa perde esse controle de estar feliz, de ser feliz, de se alegrar, né, com o dinheiro no bolso, se alegrar com as coisas boas que acontecem na vida, a pessoa tem tudo de bom e do melhor, está triste, ela não consegue ficar alegre, mesmo ela sabendo que ela tem um Deus maravilhoso, um Deus misericordioso, mas ela não consegue ficar feliz. Isso aí passa a ser um problema patológico? Ela Eu tem que acho, procurar um médico quando não, acontece eu isso? acho que é espiritual, né? Dá para falar que a partir da Bíblia que é espiritual. Existem questões médicas, mas a gente olha então para a vida e olha para a Bíblia, não é? Nós já estamos dizendo aqui, a tristeza é algo legítimo biblicamente. Negar a tristeza não é bíblico. Porém, o que caracteriza aqui a vida de fé é essa alegria. Porque a gente Que nem sempre, eu repito, nem sempre é essa alegria idealizada, de estar sempre tudo confortável, de ser sempre agradável, de estar tudo muito bem, mas uma consciência de que o Senhor está presente, não é? E eu repito, isso tem a ver com fé. Isso não é traço de personalidade, nem é uma questão de circunstância. Tem a ver com fé. Eu creio que Jesus está comigo, mesmo quando as coisas não estão dando certo. Porque você vê até exemplo lá do reverendo Nicodemos, que passou por um problema de depressão, né, se afastou, né, o reverendo Ezequiel, né, também, que teve problema de se afastar, e isso pode ser, né, um problema patológico, tem que se tratar, pegar um profissional, um médico que venha a resolver esse problema. Porque aí foge do controle. Não tem como, nessa né? Você compreensão. crê em tudo, né? Você é um pregador do evangelho, está ali servindo o Senhor, né? E de Muitos. repente... É assim, aí vem um outro ponto aqui, não é? Primeiro, a presença do Senhor para responder a pergunta: como coadunar essas duas verdades bíblicas? De que no mundo passais por aflição e que você tem que estar alegre sempre. Então, como relacionar essas duas coisas? A gente está dando a resposta que a Bíblia dá. A primeira forma é porque essa alegria é no Senhor, como a gente acabou de falar. E a segunda questão é que é um fruto do Espírito. Como nós já lemos aí em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Nossa santificação é mostrada não somente por meio do nosso amor, paz, paciência, bondade e virtudes semelhantes, mas também por meio da nossa alegria. Também por meio da nossa alegria. E, obviamente, nós estamos longe de negar que um cristão fica doente, né? Longe. Nós estamos longe de negar que as emoções adoecem. Estamos longe disso. Né? Não é isso, a gente nem questiona isso. Mas o ponto é, a alegria é um fruto do Espírito. Então, se você tem o Espírito, você tem alegria. Foi o que a gente já tocou aqui. A alegria, ela não aparece como um dom. Porque o que a Bíblia ensina é que os dons são diversos. Uma pessoa pode ter um dom e não ter outro. Mas o fruto do Espírito é algo que deve estar na vida de todos aqueles que têm o Espírito. Então, todos aqueles que têm o Espírito têm que ter amor. Todos aqueles que têm o Espírito têm que ter longanimidade, têm que ter domínio próprio e têm que ter alegria. Né? Então, irmãos, a instrução bíblica para a vida do crente é essa. Mas é um sinal, inclusive, de amadurecimento na fé. Veja, você passa pelas provações, né? E se você se lembrar de Romanos capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai falar, por isso nós nos alegramos nas provações, sabendo que a tribulação traz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Mais ou menos isso que está lá, né? A memória não está lá essas coisas. Então veja a sequência. Paulo está dizendo o seguinte: o crente passa por provação, ninguém está negando isso. Mas a provação traz experiência.
Ou seja, eu passei por essa provação e eu experimentei na provação a graça de Deus. A graça de Deus me sustentou, então eu experimentei a graça de Deus. E essa experiência da graça de Deus me sustentando na provação me faz ter esperança na próxima situação. Ou seja, eu sei que provações virão, mas eu enfrentarei com esperança. Por quê? Porque eu experimentei a graça de Deus no meu momento de fragilidade. Então é essa compreensão de alegria, é de que a graça de Deus não me faltará. Então eu me alegro pela presença da graça de Deus. Não é que eu me alegre porque estou com problema, não é porque eu me alegre porque não vou ter mais problema, mas que eu experimentei a graça de Deus. E isso aí é um símbolo de maturidade cristã. Porque quando vem a provação e o crente já larga Jesus, já larga a igreja, é um sinal de imaturidade. Porque provação sempre vai ter. Até o final da vida vai ter. Você cresce na santidade, inclusive, quando você tem essa alegria, mesmo nas provações. Certo? E repito, irmãos, não é? Para deixar bem ênfase, essa alegria bíblica não é isso, de estar tudo bem sempre, de estar tudo alegre sempre, mas é paz, é estar firme com o Senhor, e sustentado pelo Senhor, pela presença do Senhor. Seu Oswaldo. Pastor, eu vou dizer para o senhor uma coisa. Quando a gente tem problema, a gente cai na fé. Eu, quando fui acidentado na mão, eu perdi o chão. Eu me considerado um homem inútil. Falei, estou aleijado por completo. Mas eu tive um sogro que foi um pai meu. Vocês conheceram o Sebastião Poli. Aquele homem me deu tanto conselho, me ajudou tanto na vida quando eu fui acidentado, que eu me senti até consolado, viu? Mas Sim. quando a gente tem um problema sério que nem eu tive, a gente cai, viu, pastor? Cai porque é difícil, viu? O apóstolo Paulo dá exemplo, não é? O apóstolo Paulo tinha um problemão, um espinho na carne. Ele disse, isso me humilha. Paulo está falando, é um mensageiro para me humilhar. Você sabe o que é você viver humilhado? Sabe o que é você ser humilhado? E Paulo, como um pregador, e era humilhado. Ele me humilha, ou seja, o problema está ali, o problema é terrível na vida da gente, os problemas humilham a gente, as pessoas humilham a gente. Aí Paulo vai dizer o seguinte, aquilo que a gente fala da experiência, né, que ele dá o testemunho. Ele diz, porém, o Senhor diz, a minha graça te basta, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, a gente se entristece, porque o mundo é um mundo caído, porque nós ficamos doentes, desempregados, nós perdemos os nossos entes queridos, nós passamos por humilhação, não é? Por fraqueza, isso tudo faz parte da vida, mas o ponto é, onde é que está a fé do crente? É dizer o seguinte, mesmo com tudo isso, o Senhor está comigo. Repito, isso não é um mandamento fácil de se atender. Não é um mandamento fácil de se atender. Esse mandamento de manter essa paz, inclusive, é um desafio. Mas nós estamos dizendo aqui que é possível, que a Bíblia apresenta que é possível, mesmo nesses momentos de aflição, de você perceber que você está no chão. Às vezes você não sente a presença de Deus, nem sempre você sente a presença de Deus. Às vezes parece que Deus abandonou você. Qual é o maior exemplo de uma pessoa que se sentiu abandonado por Deus na Bíblia? Jesus Cristo, gente. Jesus fala assim, Deus meu, por que me abandonaste? Tem momento de tristeza na vida que a gente pensa que Deus abandonou. Entendeu? Que a gente pensa que todo mundo abandonou. Que a gente está perdido. É a provação da vida. Aí quando a graça nos alcança, a graça nos restaura, aí a graça vai dizer, o problema ainda não acabou, mas eu volto a ter consolo porque eu sei que Deus está comigo. Ainda quando tem uma pessoa que está ao lado da gente, ajudando a gente, explicando que eu ainda era novo na fé também, e meu sogro foi um pai para mim, me deu tanto conselho, foi onde que a gente foi normalizando a situação. Mas que é difícil, Muito. A gente perde a fé. Todos nós já passamos por momentos assim.
não é? É para voltar a dizer, a tristeza é algo real, presente. Se sentir desamparado, às vezes, até o Senhor se sentiu assim. A nossa fé é provada, mas a alegria sempre é possível. Mas, pastor, e nesses momentos que a gente se sente desamparado, como recuperar a alegria? Não é? Porque ainda que haja o mandamento, alegrai-vos sempre, tem hora que a gente se sente como Jesus na cruz. Deus está presente, mas a gente não consegue ver nessa situação. Porque, veja, quando Jesus Cristo disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ah, Senhor, mas hoje eu acordei e eu estou sem esperança. Hoje eu acordei e eu estou sem perspectiva. Eu, por exemplo, não sei hoje o que é que eu vou fazer, porque eu não tenho trabalho. Onde está Jesus? Aí então tem um ponto. Primeiro, Jesus não mente. Ou mente? Não. Então, se ele diz, eis que estou convosco todos os dias, ele vai estar. O problema não está nele. O problema está em nós. Que naquele momento, ou por nosso pecado, porque, irmãos, lembra, o que é que faz separação entre vós e o vosso Deus? São as vossas iniquidades, dizem Isaías. Ou por nosso pecado, ou por nossa tristeza excessiva, pela fragilidade do nosso ser, nós não vemos o Senhor. Nós não sentimos o Senhor. Está muito difícil. Então vem a pergunta, como voltar a ver o Senhor? Como voltar a saber que o Senhor está aqui? Como voltar a saber que o Senhor está perto? E aí Filipenses 4, versículo 8. Quem pode ler? Rapidinho, para nós vermos alguns pontos. Pastor, e quando eu não sinto essa paz? Quando eu não sinto essa alegria? O que é que a gente pode fazer para tentar recuperar, né, nessa situação? Quem achou rapidinho para a gente? Filipenses 4, verso 8. Muito bem. Então, a partir dessa passagem, sobre como recuperar essa alegria em momentos de provação, nós temos algumas questões. Primeiro, precisamos retornar à fonte de nossa alegria. E assim veremos na perspectiva correta aquelas circunstâncias que estão minando nossa alegria. Eu falava com um irmão pastor esses dias, e o irmão pastor, ele dizia sobre os momentos difíceis que todo mundo passa, inclusive os pastores. Mas ele falava para mim, Elton, eu percebo que eu fico mais abatido quando eu não faço a minha devocional. Quando eu paro de fazer a minha devocional, aí eu me sinto mais enfraquecido, mais fragilizado e mais abatido. É uma pessoa que tem costume de todas as manhãs, antes das suas atividades das manhãs, antes até mesmo de fazer atividade física, ter a prática da sua atividade devocional. É um momento de leitura da palavra de Deus, de meditação na palavra de Deus, e aquele momento de oração, e aquele momento de buscar o Senhor. Então, como é que nós podemos restaurar? Irmãos, é retomando esse nosso momento com Deus, retornando à fonte. E essa, eu digo, a presença de Jesus é o nosso diferencial. Todo mundo no mundo, crente ou não, vai ser atacado por tristeza. Onde está a diferença daquele que tem fé? Ele busca o Senhor. Ele busca o Senhor. Ele busca na fonte. Ele busca a água da vida. Nos momentos de tristeza, então, irmãos, nós temos que, ainda que nos arrastando, ainda que você não consiga ficar de pé, você tem que buscar o Senhor. Ainda que seja num lugar de escuridão, você tem que buscar o Senhor. Lembre-se do exemplo de Jonas. Jonas orou e buscou ao Senhor dentro da escuridão, do abismo da barriga do grande peixe. Mesmo na sua aflição, no momento de tristeza, você no seu coração pode orar, você pode buscar ao Senhor,
não é? Nós, às vezes, irmãos, nos afastamos da fonte que é o Senhor, não é? E a gente tem que buscar para tudo. Problemas no nosso casamento que trazem tristeza, você tem que voltar para a fonte. Eu tenho compartilhado essa experiência pastoral. A grande maioria dos casamentos que estão com problema de crente. Você pergunta, quando foi a última vez que vocês dobraram o joelho juntos para orar? Na grande maioria das vezes pastor, a gente nem se lembra. Sabe por quê? Vai se afastando da fonte. Não dá. Não é? É preciso voltar para a fonte que é o Senhor. Mas, se eu nunca experimentasse em toda a vida qualquer outra bênção, além das que já recebi das mãos de Deus, eu teria motivo plausível para ser transbordante de alegria até o dia da minha morte. Eu acho que foi Carol que começou falando sobre gratidão, não foi? Relacionado à alegria. Se você está passando por uma tristeza hoje, tá bem. Mas quantas alegrias o Senhor já te deu na sua vida toda? Quantas bênçãos o Senhor já te deu na vida toda? A gente não pode, não é, permitir nesse momento que a tristeza nos segue quanto às bênçãos do Senhor. Quantas bênçãos do Senhor. O Senhor fez uma grande libertação para o povo dele, das mãos do império mais poderoso, que era o império do faraó no Egito. O Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor mandou a comida, mas eles ficavam esquecidos e murmuravam sempre, e não se lembravam das grandes bênçãos que Deus já lhe entregou. Então, irmãos, estamos tratando disso como uma questão de fé. Hoje, se você recebeu a salvação, se você, irmãos, não tivesse mais bênção nenhuma na vida, já seria um motivo de gratidão a Deus. Então, lembra daquilo que Deus já fez na sua vida, não é? Ainda mais, irmãos, a boa notícia. As boas notícias são que Deus não cessará de manifestar seu cuidado e dar-nos suas ternas misericórdias e bênção. Veja, o amor do Senhor é fiel. O amor do Senhor por nós é perfeito. O que quer dizer? Se Deus nos ama, Ele nos amará até o fim. Se Deus nos ama, não é como o nosso amor, irmãos, que é frágil. Hoje você ama, mas amanhã, né? Às vezes você fala assim para o seu cônjuge, eu te amo tanto, mas amanhã parece que não ama nada. Né? Mudou. Deus não. O amor de Deus é fiel, é perfeito, é constante. E nisso descansou o salmista no Salmo 23. O Salmo de 23, irmãos, ele é muito interessante. Porque ele começa dizendo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E nós já temos um consenso que o melhor entendimento é, o Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará. Porque o contexto daquele salmo ensina isso. Que ele vai dizer, o Senhor leva-me para águas de descanso e para pastos verdejantes. O Senhor que me leva lá. O Senhor está comigo nos momentos alegres. Mas ele continua, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então, olha o que significa a alegria de quem crê em Deus. A alegria de quem crê em Deus é, quando tudo está bem, o Senhor que me abençoou, o Senhor está comigo. Mas quando tudo vai mal, eu não temerei mal algum, eu não terei medo, porque tu estás comigo. Deus está comigo, mesmo nos momentos maus. E no final o salmista vai dizer, bondade e misericórdia certamente me seguirão quando? Todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A fé do salmista é, a bondade e a misericórdia de Deus estarão comigo todos os dias da minha vida. A boa notícia então para nós é essa, que Deus manifesta o seu cuidado conosco incessante. Que Deus no seu amor fiel não nos abandona. E essa é a forma, irmãos, de nós recuperarmos aí, não é, mudar a nossa visão, interpretar a realidade a partir da presença do Senhor. E com a presença do Senhor aí você compreender que
que você pode cumprir o mandamento de alegrai-vos sempre. Outra vez digo, alegrai-vos. Caminhando para o nosso final, o nosso último ponto, irmãos, é o seguinte: qual é o grande inimigo da alegria? Qual é o grande inimigo, não é? O que é que põe em risco essa alegria bíblica que o cristão é mandado ter? Aí, conforme o Novo Testamento, parece que esse inimigo não é tanto a tristeza ou a aflição, porque já deu para compreender que mesmo nesses momentos de tristeza e aflição podemos ser alegres pela presença do Senhor, e sim a ansiedade. E aí tanto Jesus Cristo como o apóstolo Paulo vão nos advertir para o cuidado com a ansiedade. Quem pode ler Mateus 6:25? Mateus 6:25. Quem pode ler rapidinho para a gente? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Tudo bem, não andeis ansiosos. E ainda Filipenses 4:6 e 7. Quem pode ler? Muito bem. Qual é o grande, irmãos, né, inimigo aí? O Senhor Jesus Cristo fala de ansiedade, não andeis ansiosos. E o apóstolo Paulo, repercutindo, desenvolvendo até o ensino de Cristo, vai dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes tenham uma vida de prática de oração, e a paz de Cristo guardará o vosso entendimento. Ou seja, parece que o grande inimigo aí da paz, não é? É a ansiedade, né? Ou seja, o cristão ele pode ter alegria, essa alegria bíblica, essa alegria no Senhor, essa alegria que é um fruto do Espírito, mesmo enfrentando aflição e mesmo enfrentando tristeza. Mas é preciso aqui ter muito cuidado com a ansiedade, porque é uma coisa que pode roubar, com certeza, a paz. O grande antídoto contra a ansiedade, irmãos, é o que nós lemos, inclusive, anteriormente. Se aproxime novamente da fonte, que é o Senhor. Lembre-se das bênçãos que o Senhor já te deu no passado. E lembre-se que a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E aí, concluindo aqui o nosso estudo nessa manhã, em todos os seus ensinos, a proibição que Jesus nos deu, mais do que qualquer outra, foi não temais. O que é ansiedade se não for medo? De novo, a única solução é voltarmos para o Pai. Precisamos buscá-lo em oração, ter comunhão com Ele. Desta maneira, permanecemos junto à fonte de nossa alegria. Se entendemos quem Cristo é e o que Ele fez por nós, temos uma nova dimensão da alegria. E essa nova dimensão da alegria, portanto, é essa. É uma alegria que não está baseado em ser uma vida sempre agradável, em estar tudo sempre confortável, em sempre estar tendo sucesso, mas é alegria pela presença constante do Senhor, daquele que diz, eis que estou convosco todos os dias, daquele salmo que diz, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. É aquela alegria em nós como um fruto do Espírito Santo de Deus, de alguém que passou por tribulação, que experimentou na tribulação a graça sustentadora e agora vive com esperança de que a graça não abandona, mesmo nas circunstâncias ruins. E aí, irmãos, nós podemos caracterizar a vida
não por tristeza, ou mágoa, ou angústia, ou melancolia como característica de espiritualidade, mas pelo contrário, com essa alegria bíblica como característica de espiritualidade. Um diácono que eu conheci há muito tempo na Bahia, quando você falava com ele, meu irmão, como vai? Ele dizia, está tudo bem. Com Jesus está tudo bem. Eu tenho problema, mas está tudo bem com o Senhor. Eu estou firme com o Senhor. Eu estou firme na presença do Senhor. Essa nossa alegria, portanto, ela é no Senhor. Alguma pergunta, gente, ainda? Algum comentário? Estamos finalizando. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Que possamos crescer nessa alegria pela presença do Senhor, nessa alegria como um fruto do Espírito que caracteriza a vida cristã. Não é? Tenhamos certeza da permanência da graça, do amor e da bênção de Deus sobre nós. Amém.